fraudes na vacinação em Portugal, massacres na Lunda Norte em Angola e a eleição do Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado e as suas consequências para o Brasil. Estes são os temas do Política Impura de hoje. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Falemos então nas fraudes da vacinação em Portugal. Portugal é um país de chique espertismo, isso já é bem sabido, e este chique espertismo teria de se manifestar necessariamente num momento de aperto em que parece que cada um quer o salve-se quem puder. Aquilo que tem sucedido é que gente que não devia tomar vacina está a tomá-la indevidamente porque alguém com poder para distribuir a vacina está a distribuí-la a quem não a devia tomar. Ora, isso é absolutamente normal em Portugal, que é um país de chique espertismo, como disse, mas o problema parece que foi resolvido através da substituição de Francisco Ramos, o Presidente da Comissão Nacional de Vacinação. Ora, o problema não se resolve assim. E, em vez da substituição de Francisco Ramos, aquilo que devia ocorrer era, antes de mais, mover processos de crime contra quem cometeu essas ilegalidades. Ilegalidades de natureza criminal, porque com a distribuição de vacinas a quem não as devia receber, indiciam-se 3 crimes. Um crime de recebimento indevido de vantagem por parte de alguns, um crime de corrupção por parte de outros e um crime de peculato por parte de outros indevidamente. Portanto, se em vez de retirar Francisco Ramos, uma pessoa competente, se cortasse o mal pela raiz, isto é, se o Governo e o Ministério Público, porque são crimes públicos, e o Ministério Público devia ele próprio mover procedimento criminal nestas circunstâncias. Mas o Ministério Público em Portugal parece que, relativamente aos crimes verdadeiramente graves e que interessam ao país, muitas vezes está perfeitamente ao lado da matéria. É importante que isto se assinale e que o Ministério Público, de uma vez por toda, seja alertado e cumpra as suas funções, que é o de ser o motor do procedimento criminal de natureza pública, que é isso que não está a suceder. Se imediatamente após a notícia dessas fraudes, quer no Porto, começaram no Porto com a distribuição de vacinas a uma pastelaria, depois em Setúbal, Viseu, Famalicão, isto é por todo o país, está a suceder o chique espertismo. Ora, a partir do momento em que aconteceu o primeiro caso, se o Ministério Público e o próprio Governo, particularmente o Ministério da Saúde, anunciassem publicamente a abertura de inquéritos e o mover de processos de crime contra esses chicos espertos, isso já não sucedia, porque os que vinham a seguir ficavam alertados de que não era apenas uma sanção moral que iriam receber, não era apenas o saírem de determinado lugar para irem para outro, era um processo de crime com as legais consequências. Esperamos que o Ministério Público e o Governo não fiquem de mãos atadas e movam um procedimento criminal contra essa gente que cometeu crimes ao usar vacinas que não tinha direito de usar e ao ceder vacinas que não devia ter cedido, porque não deviam ser cedidas a quem não tinha o direito de as usar. Falamos então dos massacres na Lunda Norte. O problema da Lunda Norte é um problema antigo. Vem da Conferência de Berlim em 1855. Portugal, na sequência da Conferência de Berlim, em que toda a África foi dividida pelos países europeus como se fosse um bolo e cada um ficou com a sua parte. Portugal ficou com Angola, Moçambique, a Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. E nessa conferência foi decidido que a Lunda Norte, as Lundas, melhor dizendo, o povo Chokwe,
que é o povo maioritário nas Lundas, Lunda Norte e na Lunda Sul, que se localiza junto ao Congo, dito antigo Congo belga, e ao Zimbábue, ou melhor, à Zâmbia. O povo de Chokwe obteve, na sequência da Conferência de Berlim, nas negociações com Portugal para ser um protetorado português, obteve uma autonomia. E essa autonomia foi reforçada também em 1955, através de uma lei portuguesa que reconheceu a autonomia aos povos da Lunda. Com a independência de Angola, reconhecida em 74-75 pelo governo português, a verdade é que os povos da Lunda, como sucedeu com os cabindas, aliás, com quem Portugal também tinha um tratado, e esse tratado não foi respeitado. Como não está a ser respeitado a legislação que havia relativamente às Lundas e o acordo de protetorado feito com os povos das Lundas em 1855, entre 1855 e 59. Ora, face a isso, e por outra razão, as Lundas são riquíssimas, particularmente em diamantes. E, infelizmente, a riqueza das Lundas não está a contribuir para a riqueza do povo das Lundas, que é um dos povos mais miseráveis, mais pobres de Angola e mais sacrificados. Contra essa miséria e contra a opressão que o Governo Central de Angola tem levado a cabo sobre as Lundas, revoltaram-se agora os povos das Lundas, reivindicando maior autonomia. A essa revolta respondeu o Governo Central de Angola com repressão e agora, ainda esta semana, com um massacre no qual foram assassinadas pelo menos 15 pessoas e bastantes ficaram feridas ou gravemente feridas. Trata-se de uma manifestação de arrogância e de poder ditatorial por parte do poder central de Angola, e não é o argumento de que Angola se pode desfacelar que pode justificar este massacre. Os povos da Lunda têm, historicamente, direito à autonomia. Se não há independência, não colocamos a hipótese da independência porque a independência era demasiado complicada, a independência dos povos da África seria sempre complicado porque os povos da África eram tribos, eram famílias e essas tribos e famílias frequentemente guerreavam-se. E eram pequenos estados, pequenos povos sempre, dada a multiplicidade de tribos, e isso implica também a multiplicidade até de línguas por toda a África. Ora, se essa fragmentação da africana, de acordo com as tribos, de acordo com a vontade tribal, isso é completamente indesejável e inaceitável no século XXI, a verdade é que a autonomia é uma aspiração legítima do povo das Lundas. E a comunidade internacional, Portugal e particularmente as Nações Unidas, não têm só de mostrar preocupação, têm de condenar ativamente e firmemente o massacre que o Governo Central de Angola está a levar a cabo sobre o povo das Lundas e a miséria que está a causar ao povo das Lundas, um povo que, se recebesse o fruto da sua riqueza, ele seria um dos povos mais prósperos, se não mais próspero, de Angola. Falamos então das eleições para a presidência do Congresso dos Deputados e para o Senado brasileiros. Ao contrário do que muitos esperavam, todos pensavam que o Centrão iria ganhar as mesas do Congresso dos Deputados e do Senado brasileiro. A verdade é que Bolsonaro acabou por ganhar ambas as eleições. E os candidatos por si propostos, no caso do Congresso dos Deputados, Artur Lira, no caso do Senado, Rodrigo Pacheco,
que eram amigos, que são amigos de Bolsonaro, acabaram por ser eleitos. Bolsonaro tem aí uma garantia de que o impeachment não irá para a frente. E ele já disse, nós vamos encontrar-nos, disse recentemente no Senado, nós vamos encontrar-nos em 1922 e aí veremos como é que é. Isto é uma verdade que tem de ser devidamente escalpelizada. Em primeiro lugar, isso só sucedeu por elevada e gravíssima corrupção dos deputados e senadores do Centrão. Deputados e senadores do PSDB, do MDB e outros partidos do Centrão foram verdadeiramente corrompidos por Bolsonaro, que distribuiu qualquer coisa como 3 milhões de reais, cerca de 300 mil euros, pelo conjunto dos deputados que se passaram do Centrão para a extrema-direita bolsonarista. E aquilo que Bolsonaro fez foi exatamente aquilo que ele criticava ao PT, que era comprar votos. E inclusivamente, aquilo que sucedeu ao PT, com o problema da compra de votos para se obterem votações favoráveis de decretos-leis, o caso de Bolsonaro com agora o Congresso dos Deputados e com o Senado é exatamente o mesmo, com uma diferença. É que, ao tempo, José Dirceu e outros membros importantes do PT foram julgados e condenados. Curiosamente, não foram julgados nem condenados os deputados que foram corrompidos e que exigiram a corrupção. O que é mais grave, muito mais grave, é um crime muito mais grave do que o crime praticado por José Dirceu e, de modo geral, por elementos da direção do PT que foram julgados e condenados. Aqui, Bolsonaro comprou autenticamente, corrompeu os deputados do Centrão e aquilo que vai suceder é nada. Nada porque, afinal de contas, Bolsonaro tem nas suas mãos, na verdade, os 3 poderes brasileiros. Pese embora todos os conflitos com o Supremo Tribunal Federal, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal nada fez contra Bolsonaro, apesar dos crimes evidentes que ele tem cometido. Pese embora haver uma oposição no Congresso dos Deputados, a verdade é que ele compra os votos e consegue eleger aqueles que quer e que são a garantia de que não haverá impeachment. Isso é um sério aviso para a oposição democrática. É que Bolsonaro, por ele próprio, não sei se por capacidade própria ou porque é muito bem assessorado, a verdade é que ele conseguiu dominar perfeitamente os 3 poderes. Neste momento ele domina os militares, ele domina o governo, aqueles que eram contra ele ou que o criticavam saíram, Sérgio Moro saiu, Pazuello neste momento é apenas um eco de Bolsonaro, uma caricatura de Bolsonaro, e Mandetta e outros que afrontaram Bolsonaro saíram. O próprio Paulo Guedes, que inicialmente mostrou alguma independência relativamente a Bolsonaro, neste momento cala-se e faz tudo aquilo que Bolsonaro quer. Portanto, Bolsonaro tem o poder nas mãos. E a oposição democrática, aqueles que prezam a liberdade, a democracia e o mínimo de justiça social no Brasil, não se podem esquecer disto. E se não se unirem de uma maneira firme, se não constituírem desde já uma plataforma de combate para o futuro, para as futuras eleições presidenciais que se avizinham, porque 2022 está aí, se o não fizerem, o Brasil continuará a ser um país tragicamente adiado. Um país em que a morte continuará a devastar uma grande parte da população brasileira. Neste momento já estamos perto de 230 mil mortos no Brasil. E as mortes vão continuar, precisamente porque é essa a vontade de Bolsonaro e do seu governo e daqueles que o apoiam. Esperamos então que
aqueles que prezam a democracia comecem desde já a trabalhar numa plataforma que impeça a reeleição de Bolsonaro. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, na Rádio Transforma, no Instagram e noutras redes sociais, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gostos.